Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje eu vou fazer um experimento. Eu fui para os Estados Unidos há 2 anos atrás, quase exatamente 2 anos atrás, e eu comprei um monte de levedura lá e eu não usei elas. E elas ficaram na geladeira, rodando aí, ficaram até quente. E é triste, né? Eu tenho leveduras muito legais, por exemplo essa aqui, Trappist High Gravity Style, ótima para fazer uma Belgian Dark Strong Ale e provavelmente está tudo morto. Mas no experimento de hoje a gente vai tentar reavivar ela. Vai fazer aquele protocolo que já tem até no canal para recuperar a levedura de garrafa. Essa levedura aqui, de acordo com o fabricante, ela venceu em 12 de dezembro de 2017. Não sei se vai dar certo, estou pouco confiante, mas vale o experimento. Essa levedura, ela tem um smack pack, ela tem uma bolinha de nutriente aqui dentro, então eu vou começar estourando essa bolinha de nutriente e eu vou usar esses nutrientes depois, se eu achar ele, não estou achando. Começa fazendo um starter, mas que não é exatamente um starter, a gente vai pegar, vai fazer um mosto muito pouco açucarado. No meu caso, geralmente para recuperação de levedura a gente faz em 10 ml, 20 ml, mas eu vou fazer um pouco mais, porque eu vou usar tudo isso aqui. A chance de ter uma levedura viva aqui dentro é bem maior. E esse mosto ele vai ter 4 platos apenas. E aqui tem a bolinha de nutriente, eu vou achar ela, vou estourar ela, e aí já vai ter nutriente, vai ter açúcar. Vou colocar ela no agitador magnético e esperar que em uns 2 dias aí eu tenha no mínimo alguma atividade. Se tiver alguma atividade, eu continuo com o procedimento. Se não, vou pegar outro pacote e tentar com outro pacote. Vamos lá? Na verdade eu achei o negócio, o pacotinho de nutriente aqui, ó, tá aqui no canto. Mas não consigo estourar ele, não estoura. Ah, estourou! Agora sim, tem nutrientes aqui dentro. Às vezes ela começa a nascer só com esse nutriente aqui. Na primeira etapa de propagação você tem que tomar muito cuidado. Na primeira e na segunda você tem que tomar muito cuidado. Porque a chance de você propagar uma coisa que não seja levedura é enorme. Porque afinal você tem pouquíssima levedura ali dentro, se tiver. Então vou usar esse Erlenmeyer bonitão aqui da Casolec. Vou colocar 150 gramas de água nele. Vou colocar 6 gramas de extrato de malte. E vou torcer para aquele nutriente, para aquela levedura ter um pouquinho de viabilidade. Então vou completar até 250 ml. Só que, para eu garantir que não tem nada, eu tenho que esterilizar, não é sanitizar, eu tenho que esterilizar o que eu vou colocar aqui dentro. Então vou colocar água, extrato de malte, vou fechar com papel alumínio e vou colocar na panela de pressão, deixar por 15 minutos. Então a gente vai colocar só 6 gramas de DME. A água já está aqui. Muito importante, vou colocar a barra magnética junto. Vou fechar com uma tampa de alumínio e vai lá para ferver. Eu vou colocar a panela de pressão com água mais ou menos até aqui. Só para ter água para dar suporte para fazer o vapor, que é o que vai sanitizar. Incrivelmente, contrariando minhas expectativas, depois do segundo dia apresentou alguma atividade de fermentação. Eu filmei só para os stories, então dá uma olhada aqui, vai estar meio ruim a imagem. Gente, tá aqui, ó, mas não teve em 12 horas o menor dos menores sinais de fermentação. Opa, parece que temos uma mini atividade de fermentação aqui. Será que a gente vai reviver a levedura? Aí liguei o agitador magnético, ó, o CO2 se desprendendo, então teve bastante atividade de fermentação. Mas dá pra ver até aqui, ó, que formou um mini Krausen. Será que dá pra ver aqui o mini Krausen? Eu acho que não vai dar, né? Então agora a gente vai continuar o procedimento. Vou fazer mais um passo de propagação. Agora eu vou passar para um Erlenmeyer maior
Vou passar para esse Erlenmeyer aqui de 1 litro, vou fazer mais ou menos 600 ml, seria uma coisa bem simples. E esse eu vou fazer igual um starter normal. Vou levar lá no fogo, vou ferver, não vou autoclavar, porque eu imagino que aqui, nessa quantidade grande, nesse volume grande, a gente tem certa quantidade de célula adequada já. Então, bora lá. E também eu vou elevar a concentração de açúcar dessa vez. A concentração de açúcar na vez passada era 4%, eu vou elevar para agora 10%. Já é adequado, ela vai dar conta com certeza. Esse negócio do starter transbordar não acontece mais comigo não, porque eu pinguei ali no final, que foi sem querer, foi 3 gotas sem querer, mas era para ser uma só, era anti-espumante, ele não vai deixar transbordar igual no primeiro vídeo que eu fiz sobre starter. Aí olha que legal, depois de uns 3 dias fermentando, mais uns 2 dias decantando, olha o tanto de levedura que a gente conseguiu. Dá pra ver igual uma levedura mais clarinha, um pouco de sujeira embaixo, mas é inegável que propagou. Então agora é só fazer o starter de verdade para poder fazer a cerveja. Muito tempo se passou, dá para ver, estou bem diferente, né? Deve ter passado quase 2 meses, só que era necessário para a gente chegar aqui na conclusão final, que é a cerveja pronta. Só que antes disso, vamos falar uma coisa importante, né? Como que a gente calcula a quantidade de starter necessária para usar a partir da segunda propagação, porque a gente não estava preparado assim, pensando, na primeira deu tanto de levedura, na segunda deu tanto de levedura. E na verdade eu acho que pouquíssimas pessoas têm um microscópio em casa para fazer isso, e isso não pode ser impeditivo para você não recuperar a levedura, né? Então vamos lá, se vocês conhecem o Beer School, sabem que eu uso bastante esse site Brewer's Friend, e eu coloquei aqui, eu usei aquela levedura para fazer mais uma quadruple. Então teve lá em janeiro, né, eu fiz 3 quadruple, coisas lindas, adoro quadruple, já estou com vontade de fazer mais, e uma delas foi reutilizando essa levedura. Eu coloquei aqui valores aproximados, mas foi por aí, eu não tenho certeza se foi assim, mas só para mostrar como que funcionou, né? Então vamos supor que a gravidade original da cerveja, essa primeira parte aqui do site Brewer's Friend, é só para a gente saber quanto que a gente vai utilizar. Então a gente vai saber quanto precisa e depois calcular quanto que a gente vai ter que fazer de start. Então vamos lá, supondo que é uma cerveja de 1.100, 20 litros. A gente tem que definir qual que é a nossa dosagem alvo, né? Porque existem diferentes dosagens alvo. Eu posso fazer uma dosagem com levedura muito fresca, com a levedura normal, para high gravity. E a gente vai fazer aqui uma high gravity, então a gente pode definir a dosagem que a gente quer. Só que estou fazendo uma belga ela não tem dosagem geralmente tão alta quanto usaria para uma IPA, para uma cerveja mais de perfil limpo, uma cerveja, eu ia falar alemã, mas aí não ia ser ale, né? Então uma cerveja de perfil limpo. Então a belga, o Western importa bastante. Vou deixar aqui a dosagem normal e ele ia falar para a gente nisso, né? Que a gente precisa de 357 bilhões de células. E se a gente for usar um pacotinho seco, a gente tem 110 bilhões. Então falta bastante, faltaria mais 2 pacotes basicamente de levedura para atingir a dosagem que a gente sugeriu. Bom, essa foi a primeira parte, então a gente vem aqui para a segunda parte, que é como que a gente chega nisso por meio de starter. Então um starter, ele vai ter uma quantidade inicial de células, que pode ser 110 bilhões, se a gente estiver usando pacotinhos de levedura seca. Pode ser mais, pode ser menos. Aí vai ter uma quantidade efetiva de starter e vai ter uma densidade desse starter. Então, quanto mais starter a gente tem, 2, 3, 4 litros, mais levedura a gente vai fazer. E quanto mais denso em açúcar for esse mosto,
mais a gente vai fazer. Só que a gente tem um limite aqui na densidade e no tamanho também. A densidade, o limite é que se a gente for aumentar muito acima de 1050, a levedura ela começa a se comportar de forma diferente. E aí pode ser que gere coisas a mais que você não quer na sua cerveja. Às vezes pode ser até uma coisa que você quer. Por exemplo, se você deixar muito alta a gravidade, ela pode gerar mais glicerol. Talvez pode ser uma coisa que você tenha interesse. Então, o usual é nunca passar muito de 1050 aqui. E o tamanho também importa. Geralmente, você não passa 10 vezes do último tamanho. Meu último tamanho foi um starter de 500 ml. Então, o ideal seria estar entre 5 a 10 vezes do primeiro tamanho. Então, posso ser um starter de 2,5 litros a 5 litros. E nessa concentração 2 litros 1036, se eu usar o tamanho de um pacotinho, 110 bilhões, eu vou ter 398 bilhões de células. Só que o que eu quero mostrar aqui, que essa concentração ela tem pouco impacto. Não pouco, mas o impacto não é tão grande, porque a gente vai ter no starter bem feito a maior parte da levedura vindo da reprodução celular e do consumo do açúcar, e não da quantidade inicial de célula. Então vamos supor aqui, esse é o meu método. A gente vai lá e supõe que tem praticamente nada de levedura. O que é nada? 1 bilhão, 5 bilhões... 10 bilhões ainda é muito pouco. Pensa, 10 bilhões é como se fosse 1 grama de levedura seca. Você acha que naquele starter que a gente mostrou ali não tem mais que 1 grama? Se você acha que não tem mais que 1 grama, coloca 5 bilhões como sua estimativa. Se a gente colocar 5 bilhões de células inicial, a gente tem 293. E a gente precisa de 357. Então vamos colocar mais 300 ml de starter aqui, acho que vai chegar. Olha aí, praticamente chegou. 2,4 litros. Praticamente está certinho o tanto de células. E olha agora como que a quantidade inicial é pouco relevante. Vamos supor que ali, em vez de 5 bilhões de células, tem apenas 1 bilhão de células. Então a gente tem 350 bilhões aqui como quantidade final para 5. 346 para 1. Ou para 10, 355. A gente vai variando e não varia praticamente nada. No final, são gerados 340 bilhões de células, mais ou menos, e isso que importa pra gente. A quantidade inicial ela vai ser pouco relevante, porque a maior quantidade de leveduras ela vai vir exatamente do processo de reprodução se o starter for bem feito. Então a gente até tenta se afastar de starters muito concentrados em levedura. Tem gente que fala, vou colocar 2, 3 pacotes para fazer o starter. Não faz muito sentido, porque você quer que a levedura ela venha do consumo de açúcar para a reprodução. Se você estiver colocando muito açúcar, o que vai acontecer é que você vai estar criando necessidade de alimentar essas leveduras a mais, e esse açúcar vai ser destinado à sobrevivência e não à reprodução. Na verdade, sempre é uma divisão, né? Só que no primeiro caso, tem pouca levedura, boa parte do açúcar vai para a reprodução. No segundo caso, tem muita levedura, boa parte do açúcar vai para a manutenção celular. Então vamos ver a cerveja aqui, ó. Então, ficou claro, pessoal? Eu, infelizmente, tive que carbonatar aqui no Fast Carbonator, mas, pessoal... Bom, talvez não carbonatou tanto assim. Pô, que sacanagem, tava tão gaseificado agora. Eu deixei aberto aqui pra ir falando. Talvez só porque tá gelada não tá fazendo muita espuma. Tá aqui. Olha que cerveja linda. Olha isso aqui. Isso aqui, não, eu já tomei ela. Ela foi feita então com uma levedura recuperada. Pessoal, essa cerveja possivelmente é a melhor cerveja que eu já fiz. É claro que não dá para só associar com essa levedura recuperada, né? Claro que talvez a levedura ser específica para isso tenha ajudado, mas juntando todas aquelas técnicas, né, e ter feito diversas vezes uma quadruple ajudou bastante. Então é possível recuperar a levedura e é possível sair coisa boa, mas é possível sair coisa ruim também. Não existe nenhuma garantia que a levedura que vai ser recuperada ela tenha característica exatamente igual à levedura original. Pode ser uma levedura que passou por uma mutaçãozinha leve ou por uma mutaçãozinha mais pesada. Se vocês quiserem recuperar, façam o mesmo procedimento. Pode ser com a levedura do fundinho da garrafa, pode ser com a levedura do fundinho da geladeira que está ali. Há quantos anos que estava essa? 2,5? Deu certo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.